Oi, gente! Oi, gente! O vídeo de hoje é pra gente contar por que decidimos vir pra Portugal, como foi essa decisão, por onde começou, de onde surgiu essa ideia. Isso vai dar um filme. Vai, mas eu vou tentar ser breve, Isso tá? vai dar um filme. Bem, pra começar, vir pra Portugal, na verdade não exatamente pra Portugal, mas a gente sempre teve o sonho de morar fora do Brasil. Isso sempre foi uma ideia nossa, sempre né? foi meio que uma vontade nossa que a gente tinha como na carreira nossa profissional de ter pelo menos uma experiência no exterior. Tinha um foco muito na América do Norte, ali ou Estados Unidos ou Canadá, e de repente a gente... Quem sabe a Europa. E a Europa estava assim em segundo plano mesmo. A gente queria talvez tentar o Canadá ou os Estados Unidos, que tem um mercado bem grande de cinema. Um mercado bom pro audiovisual, assim. Para audiovisual. A gente achou que seria uma boa oportunidade. Mas, de repente, alguns amigos vieram para cá, a gente começou a escutar mais sobre Lisboa e tudo mais. E eu tirei a cidadania portuguesa. ele tirou a cidadania. Isso já ajuda muito na vida para a Europa, né? E quando você pensa até em aumentar a família, você para pensar em segurança. É verdade. Então, foram vários pontos que foram pesando. Começou a ser não só no profissional, mas também a gente pensar no pessoal, na segurança, nas possibilidades que poderíamos ter num país diferente. E aí, vamos começar então da onde foi o start, né? Que foi em março desse ano. Em março, um amigo do Igor comentou sobre Não. Volta antes. Por que ele falou? Volta. Começou quando a gente... Não vamos falar de política, deixa pra lá, continua daí. Não, eu vou falar nesse ponto. Vai chegar nesse ponto? Então tá bom. Não vou falar diretamente de política, não quero entrar em discussões políticas aqui, mas claro que algumas coisas políticas influenciaram a nossa vinda pra cá. Mas foi uma conversa que o Igor teve com um amigo em comum e tinha um amigo em comum dos dois que estava morando aqui em Lisboa. O Igor comentou por cima comigo e aí foi exatamente no Dia da Mulher desse ano, em março. Aconteceu uma coisa em que um político estava preso e ele já tinha um discurso pronto, já de candidatura. E eu falei assim, gente, que loucura. E todos na internet que eu seguia no Instagram comemorando, como se o salvador da pátria tivesse chegado. E eu falei, gente, mas que Brasil foi esse que eu não vivi, que eu não vi esse ganho todo? Então eu me assustei com as possibilidades do que estava vindo de país, do que a gente está vivendo no momento e do que poderia vir a acontecer. E eu falei, Igor, por que você não dá uma comentada com esse amigo e vê se tem uma vaga, se consegue... Liga pra ele, manda uma mensagem, vê que vai que. Vai que. E a partir disso... eu quero só botar um ponto, um parênteses. Sempre foi um sonho, um desejo, mas a gente não botou o sonho como plano. A gente só deixou o sonho por aí. A gente deixou um sonho, mas esse sonho não virou meta. A gente não colocou como meta. Então tava sempre assim, vai que acontece, vai vamos que ver. Um dia, vai que... Aí eu mandava currículo às vezes pro Canadá. Aí eu rolou uma oportunidade no Canadá, mas não era muito alinhada comigo. Aí a gente se animou, deu uma animada. Aí falou, não, beleza, vamos ver no que vai dar. A gente começou... Na verdade, eu tava numa função onde eu trabalhava, que era muito boa. E aí o meu gerente lá deu uma surtada e eu fui para uma outra função. Só que antes de eu ir para essa nova função, a gente tinha desistido porque eu falei assim, cara, encontrei o que eu queria, lembra? Era mais ou o menos Igor isso. acreditava que tinha se encontrado no trabalho. Isso. Depois também eu entrei na empresa que eu gostaria de trabalhar, então a gente achou que ia ser assim, que tava bom. Vamos ter filho, vamos seguir a vida. Vamos ficar aqui no Brasil e qualquer coisa a gente então, vai tocando a vida aqui. Só pra colocar que era um sonho, mas em momento nenhum a gente colocou como meta. Isso. E voltando exatamente a esse ponto de ter falado com o amigo dele, surgiu essa oportunidade do Igor vir trabalhar. Ele conversou com uma pessoa do trabalho dele. Sim, fiz uma entrevista, né? Fez uma entrevista e aí começou esse processo durante o ano passado, desde março. E aí ano passado não, amor, desse ano ainda. Desculpa, ainda estamos nesse ano. Estamos nesse ano ainda, não mudou. Foi em março desse ano. E aí começou, fez a entrevista, nada. E a gente assim, vai, não vai. Não, isso a gente ia querendo começar a colocar as coisas para vender, assim, vamos começar a colocar as coisas para vender. Ih, caiu o brinco. Vai ter um corte nesse momento. Aí nesse processo, bota a casa pra vender, não bota a casa pra vender. Bota o carro pra vender, não bota. Desfaz das coisas, enfim, e nada. E aí, continuando, eu comecei, a gente até chegou a fazer as caixas, né, amor?
Comecei a fazer caixa, ver o que eu mas levaria. isso quando a gente fez as caixas já era mais pra frente. Não, foi em julho, agosto, por aí. Isso, agosto. Nesse processo de faz entrevista, não faz, e rola, não rola. Eu falei, vou começar a gerar essa energia, vou começar a botar caixa. Compramos caixa, começamos a desenhar. A gente ainda colocamos algumas coisas que a gente ia levar dentro das caixas, né? Vou botar alguns vídeos, inserir alguns vídeos só pra vocês verem. Só que nada, não aconteceu nada. Chegou em agosto, eu tive Covid, peguei o Covid, minha família pegou, o Igor pegou. E até então a gente falou assim, cara, acho que não vai rolar. Só que as caixas estavam pelo nosso quarto, todas arrumadas. E aí eu falei, cara, eu vou ter que ficar distante do Igor, eu não vou ficar com esse quarto bagunçado. Vamos desfazer as caixas, não tem nada certo, então vamos desfazer tudo. Desfiz. No mesmo dia, o cara da entrevista ligou. Mandou uma mensagem assim, Igor, a proposta ainda tá de pé, você viria pra cá, pra Portugal? Eu falei, sim. E vamos, vai dar tempo do Covid ir embora, de desfazer as coisas. Aí ele falou, então tá beleza, a empresa tá numa reestruturação grande, mas as coisas vão acontecer. Aí volta a retornar em breve. Passou-se duas semanas, 3 semanas, um mês. Eu falei, deixa pra lá. Isso a gente já tinha desmontado todas as caixas já. Já tinha desfeito tudo e nada de acontecer. Só que chegou um momento que foi assim, acho que o crucial, né? Que isso foi o quê? Setembro, outubro, novembro? Setembro, acho que foi setembro, né? Setembro. Acho que foi setembro, agora eu tô na dúvida. O que aconteceu comigo? Outubro. Outubro, meados de outubro. Foi meados de outubro, eu saí dia 10. Então foi no início de outubro. Final de setembro, início de outubro, Eu comecei a focar muito nas coisas que eu queria. Começar a tentar descobrir o que eu queria pra minha vida, qual era o plano A que eu queria seguir, sem plano B, C, D. O que a gente queria de fato de vida. E comecei a estudar muito coisa de vibração, energia, milagre da manhã. Terminei acordando todos os dias, praticamente às 5 da manhã. E aí eu passei a acordar todo dia às 5 com o milagre da manhã e começar a planejar o que eu queria de fato para seguir a minha vida. E aí foi quando a gente começou a pensar assim, cara, quais são os nossos sonhos? O que a gente de fato quer? E aí surgiu de novo essa, tipo, a gente espera o cara dar sinal de vida ou a gente... Ou a gente vai começar a se mexer e a gente vai correr atrás por si próprio, né? E aí a gente começou a pensar, a falar assim, cara, vamos tentar por nós. Vamos, assim, parar de esperar coisas acontecerem externamente e a gente tomar a rédea da nossa vida e ver o que a gente pode fazer pela gente. E aí foi um momento que eu comecei a procurar sobre um projeto que é o meu sonho de vida, que eu quero fazer e eu pensava que estava só daqui a 20, 30 anos e começar a ver que eu podia fazer agora. E aí comecei a perceber que seria muito legal produzir esse projeto em um país que tivesse disposto a investir em novos projetos, em empreendedorismo, em mesmo que eu fosse de fora, me permitir visto enquanto a isso e tudo mais, e caí em Lisboa. E cá estamos. E aí a gente sentou, fez conta, viu como seria se mudar pra cá. Fizemos um orçamento, a gente falou com um casal de amigos que até tá dando suporte a gente aqui. Falando assim, cara, qual é o seu custo de vida, quanto você gasta com comida, com água, com luz, gás, internet, essas coisas, seu celular. E aí a gente falou assim, vamos pegar o que eles gastam e a gente coloca um pouquinho a mais pra gente passear também. Falei assim, cara, a gente tá ver aqui... como seria mensalmente, quanto que a gente precisaria. Pra gente não ficar apertado de um nível que também a gente não consegue nem sair de casa, sabe? E qual seria o nosso planejamento caso a gente quisesse ficar um ano aqui, como seria? Pois é. E teve a coincidência de, assim, a gente ia pro Japão ano passado, então não aconteceu por causa do Covid. A gente já tinha juntado uma grana pra viajar, então o dinheiro já estava sendo guardado. E quando a gente sentou pra fazer conta e ver quanto, se a gente tinha no bolso a possibilidade de passar um ano aqui, a gente viu que era possível. Pois é. E aí, em coincidências do destino, que eu não acredito em coincidências, o Igor teve um problema muito sério no trabalho. Ele viu o quanto ele não estava feliz com o que ele estava fazendo, o quanto ele precisava tomar rédea também da vida dele e perceber se ele ia viver aquela vida para sempre, ou se ele poderia se dar uma nova oportunidade. E a gente viu que era possível, então foi a partir disso, né? Na verdade, a gente bateu o martelo mesmo com um negócio que aconteceu no meu trabalho. Eu tinha um problema sério com algumas pessoas
E aí eu falei, não, cara, não dá mais. Começou a eu tive uma doença, atingir a saúde. eu tive uma doença de garganta que eu nunca tinha sentido na minha vida. Já tinha tido outras dores de garganta, mas igual a essa, eu nunca tinha visto. Então eu falei assim, cara, Deus me deu um sinal que não é para eu seguir com isso. Então aí que a gente bateu o martelo e falou assim, vamos fazer 6 meses. Não era nenhum. A gente estava com um plano de 1 ano, falou assim, cara, vamos fazer 6 meses. E aí a gente tem um orçamento para 1 ano e qualquer coisa a gente decide. Não deu certo, a gente volta também, né? E o Igor já era cidadão, então tinha já essa possibilidade também, caramba, não precisava de um visto certo, ou para trabalho, ou alguma coisa, senão eu ia tentar o visto de empreendedor, mas o Igor era cidadão, então isso facilita. Eu não sou, amor. É cidadão, isso facilita. Mas foi assim, a gente chegou, pegou o sonho, fez um planejamento. Um negócio que era desse tamanho. E que parecia muito distante. Canalizou ele para concluir. Viu qual era a possibilidade e viu que estava na nossa mão e que a gente precisa, às vezes, arriscar e ver qual é. Então, a gente decidiu arriscar, mas com planejamento, para ver no que ia dar. E cá estamos. Cá estamos. E pretendemos mostrar muito conteúdo, né, amor? Por isso que vocês vão ver que a mudança aconteceu em 6 semanas. Porque tem um ponto importante. Até então a gente falou assim, vamos pro Web Summit, que é um evento de tecnologia que tem a ver com o meu projeto. Sim, não muito a ver com a minha área, mas tem a ver com a minha área de tecnologia, né? Mas não diretamente com produção de conteúdo. Nada diretamente com produção de conteúdo. É mais a gente queria focado em software. Como o marketing no digital vai funcionar, quais são as novas tendências para isso e como as empresas vão absorver essas ferramentas novas que estão sendo criadas, entendeu? E como estava com essa oportunidade. E essas tendências também, né? E como estava com essa oportunidade vem, não vem para Lisboa, a gente achou uma boa possibilidade de vir, conhecer o festival e conhecer um pouco do lugar. E ver como a tecnologia do projeto que a gente está querendo pensar para nossa vida, né? Ver se alguém tem alguém produzindo alguma coisa parecida, o que funciona, o que não funciona. Se é uma boa ideia ou não. Se a gente tem que fazer a integração de vários sistemas para poder chegar nele. Então, primeiro a gente só viria no evento, faltavam 6 semanas pro evento, isso era uma quinta. No sábado a gente sentou, falou assim, cara, vamos fazer conta. Dá pra gente passar 6 meses? Dá. Então, vamos embora? E vendo o que vai dar? Vamos. O Igor pediu demissão, eu já tava fora do meu trabalho. E aí a gente ficou 6 semanas pra se mudar e vir parar aqui. E esse passo a passo vocês vão acompanhar a partir dos próximos vídeos, que eu gravei toda essa mudança. Uma coisa importante que eu esqueci. Não poderia, não deixar de esquecer isso. Não poderia. Como assim esqueceu? Eu comecei o Milagre da Manhã, né? E todo dia eu acordava e olhava pro quadro de visualização. No nosso quadro tinha uma foto de Portugal. Só que assim, tava ali não pra mudança, mas que a gente queria conhecer, queria passear pra ver se aqui seria um lugar legal pra viver, quem sabe. E aí tinha uma imagem lá no meu quadro e todo dia eu fazia visualização para a empresa, não para Portugal, mas para a empresa que eu queria abrir. Teve um dia, porque todo dia eu estava escrevendo muito sobre o projeto, escrevia. E aí teve o primeiro dia que eu apresentei o meu projeto pro Igor. Fui apresentar, eu não lembro que horas era da manhã, você lembra? De manhã, era umas 5 da manhã, tanto que tem 5h55, se eu não me engano, não era? Então, tem aí a foi foto. Até 6 horas, foi até 6h08, acho que foi até isso, 6h08. Apareceu a mesma imagem que tinha no quadro de visualização, foi a mesma que apareceu na nossa TV. Porque eu ia falar o seguinte, quando eu escolhi essa imagem, eu falei assim, cara, escolhi uma imagem, a Tainá falou assim, traga imagens que a gente visualiza em Portugal. Eu falei, beleza. Peguei e imprimi. A mesma imagem apareceu no Chrome, na televisão do Chrome, no Chromecast. Eu tava apresentando o meu projeto, a TV tava ligada no Google Chrome e apareceu a mesma imagem na TV. E pra quem tem Google Chrome, sabe que a imagem só fica por 2 minutos. A imagem ficou por 8 minutos. Nunca tinha acontecido isso. Depois a gente ficou olhando, nenhuma outra imagem aparecia por mais de 2 minutos, mas essa ficou 8 minutos. E a gente, assim, falando do projeto, e a gente ainda não tinha decidido vir pra Lisboa e, cara, hoje, se der certo mesmo o projeto, faz ainda mais sentido aquela imagem ter aparecido. Então, só queria botar esse parênteses, assim, das coincidências da vida. Rápido, mas deu 2 minutos. Mas eu achei importante contar pra vocês como foi esse processo de decidir vir. Isso foi uma coisa que vocês me perguntaram muito lá no Instagram. Tô compartilhando tudo por lá, então segue por lá também. E é isso. Acho que é isso, Espero que vocês tenham gostado. Beijo, gente. Muito amor e até o próximo. Até a próxima. Até os próximos vídeos. Até. Prometeremos muitas coisas, né, meu amor? Já vai contando o que vocês querem ver por aqui. É isso. Beijo. Beijo.